De hoje promete e muito, afinal de contas, a leitura pública dos manifestos, a carta aos brasileiros e brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito e a outra carta elaborada pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, aconteceu hoje na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Intelectuais, empresários, economistas e representantes da sociedade civil estão entre os signatários desses documentos. Entre os discursos, as principais citações foram o segmento junto do processo eleitoral, crítica às notícias falsas e a exaltação à soberania popular. Lançamentos, artistas, candidatos de oposição a cargos públicos na eleição deste ano, a deputada federal Joyce Hasselmann, o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior e a ex-ministra Marina Silva foram alguns dos presentes. As manifestações públicas por meio de cartas à população levam inclusive ao tema da nossa enquete de hoje, que eu vou abrir agora no portal da Jovem Pan News para você correr lá no site da PAN, votar, participar. E hoje é justamente sobre democracia. Você acha que ela está em risco aqui no Brasil? A democracia está ou não está em risco no atual cenário político brasileiro? Vota lá, jovempan.com.br. Ao longo do programa eu atualizo vocês aqui dos resultados. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui ao nosso time. Rodrigo Constantino, a nossa Cristina Grêmio já aqui presente. Fábio Piperno, Jorge Serrão, boa tarde a todos. Consta, ontem tive que te interromper no final do programa. Hoje, você quem começa. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bom, eu estou adorando essa leitura pública da tal cartinha patética, porque nunca foi tão fácil dividir, né? Segregar o joio do trigo e ver todos os tons de 50 tons de vermelho até rosa, né? Passando por laranja, defendendo o indefensável, né? E eu estou achando muito hilário, para ser sincero, a turma da visão estética de mundo, que basta colocar a palavra defesa da democracia para acreditar que é uma defesa da democracia, sem apontar onde ela está ameaçada, né, pelo menos sem apontar corretamente, porque eles nada falam dos abusos de poder por parte do Supremo, de inquéritos ilegais e tudo mais. Eles falam de um golpe futuro e imaginário, né? Ou não pode mais criticar a sacrossanta urna eletrônica. E a cartinha pela democracia tem a assinatura do Lula, que defende a ditadura da Venezuela, a ditadura de Cuba, a ditadura de Nicarágua até hoje. Né? Considera Fidel Castro o maior tirano que o continente já teve, como um dos grandes líderes que o mundo já teve, né? Então é uma cartinha patética, com leitura de Armínio Fraga e toda a turma do tucanato, né? Desesperado com a direita no poder. E isso tratado pela imprensa como uma coisa muito séria, né? É uma coisa solene, né? A leitura pela defesa da democracia. É a turma que acredita que a Coreia do Norte é uma república democrática, né? Só pode ser, porque tem a palavra. Vamos lembrar que o próprio Barroso já falou, não, a Antifa é antifascista. Por que estão perseguindo gente da Antifa? Tem que perseguir fascista. Quer dizer, o cara acredita que botou o nome e tá valendo, né? É uma coisa infantilóide. Agora, tem uma outra carta que está batendo 1 milhão de assinantes, né, signatários, mas não tem gente importante, não tem o Armínio Fraga, o braço do Jorge Soros, o cara que mais financia a esquerda radical no mundo, né? Mas imagina falar que é um grupinho de esquerda ali defendendo o Lula. É só a gente com boné do MST, bandeira da CUT, fora Bolsonaro, é só isso. Agora, o mais engraçado de tudo isso, né, de tudo isso, que foi um dia engraçado, pela imprensa enviesada, que ignora uma carta e trata a outra como uma coisa mais séria do mundo. O mais engraçado foi a Bárbara Gância, né, dando o tom do negócio, né? Foi lá num evento, ela que está dizendo, não sou eu, né? Voltou mega decepcionada, só tinha gente velha, nenhum jovem, nenhuma emoção, nenhuma empolgação. Ela está preocupada que o Bozo vai acabar vencendo se continuar assim. Cris, como é que você viu essas manifestações que aconteceram aqui em São Paulo e principalmente esse debate, né? É ou não é, ou foi ou não foi um ato pró-Lula? Foi descarado um ato pró-Lula, a começar pela assinatura do ex-presidente Lula, que encabeçou aí as assinaturas de um monte de outras pessoas dizendo que são pró-democracia assinando embaixo de Lula. É sério isso?
É patético, né, Paulo? Patético. Para pegar o embalo aqui do final do comentário do Constantino, essa preocupação aí, viu, Constantino, que estavam faltando jovens, é porque eles sabem que os jovens assistiram o Flow, acompanharam 5 horas do presidente ali, colocando informações para a sua população que são negadas pela imprensa, foram negadas, foram sonegadas ao longo de 3 anos e meio aí, e finalmente ele teve a oportunidade de colocar, e se colocando do jeito que ele é, para quem finalmente se dispôs a olhar para o presidente da República, a parar para ouvir o presidente da República. E aí a gente já tem os resultados aparecendo em pesquisas, a gente já tem a juventude comentando aí a política, a gente já tem muitos declarando, poxa, não sabia quem era o presidente Bolsonaro, agora eu conheci, não tinha ideia do que era esse governo, agora estou recebendo as informações, os números, e o mais engraçado é que o Flow colocava na tela o tempo todo, né? Pesquise para ver se isso é real. O próprio entrevistador estava muito por fora das informações, inclusive de governos passados, deve ter ido investigar depois e visto que aquilo realmente aconteceu. Refinarias da Petrobras realmente foram saqueadas, foram roubadas, na verdade, pelo boliviano Evo Morales, amigo de Lula no Foro de São Paulo, com a anuência do ex-presidente Lula. E aí, quando o Igor perguntava, anotava ali, vamos pesquisar para ver se isso é verdade, como se o presidente Bolsonaro estivesse inventando esse tipo de informação para enganar a audiência. Esses jovens olharam para tudo isso e viram onde é que está a verdade. Esses jovens olham para ministros do STF que não foram eleitos, que não têm poder de executar leis, querendo eles executar leis. Olham para ministros do STF que não foram eleitos para legislar, querendo legislar. Aliás, legislando, sim, e muitas vezes em causa própria, inclusive, perseguindo pessoas, censurando a imprensa, censurando jornalistas, prendendo de forma arbitrária, sem haver um crime tipificado em Código Penal. E veem que a gente vive, sim, uma ditadura da toga. Mas aqueles que estavam na USP ali não estavam reclamando disso, eles estão reclamando é que o queridinho deles, embora tenha saído da prisão num saidão aí, com autorização inclusive para concorrer à presidência da República, não consegue levar multidões para as ruas. Pouco importa se estava lotado aquele pátiozinho ali da USP. Vamos ver nas ruas mesmo como é que é esse apoio. A gente sabe que não existe. Então há uma preocupação muito grande com essa elite aí, envelhecida, carcomida, né, presa ao passado, com saudades das bolsas Rouanet. Essa elite aí está lendo cartinha, obviamente. O resto do Brasil, o Brasil que realmente se preocupa com a democracia, estava hoje nas redes sociais gritando por democracia, gritando para que o presidente do Senado finalmente faça a sua função de exercer o mecanismo ali de freios e contrapesos, leve a cabo a votação dos mais de 40 pedidos de impeachment de ministros do STF que não respeitam a Constituição, para a gente tentar ter de volta a democracia que a gente tanto preza. Perfeito, Cris. Piperno, boa tarde para você. O que você achou? Paulo. Você estava por lá ou não? Não tive a oportunidade de ir, porque eu tive um outro evento pela manhã, mas eu acompanhei, assisti depois pela televisão. E, primeiro, em relação às críticas, né? Realmente a extrema-direita ela não se renova, são mais ou menos as mesmas, né, os mesmos ataques de 45 anos atrás, as mesmas críticas, né? A diferença é que antes as críticas partiam basicamente de fardados e de seus cúmplices, fardados criminosos, aliás, e de seus cúmplices, e hoje é a extrema-direita que está solta por aí, inclusive muitos porta-vozes, aí soltando seu veneno, né, contra essa manifestação democrática. Agora, eu queria dizer para você, Paulo, que não foi um evento em prol do ex-presidente Lula, né? Um evento de apoio ao ex-presidente Lula, até porque também foram documentos que tiveram entre seus signatários outros 2 presidenciáveis, né? Pelo menos ao que se sabe, pelo menos 2, a Simone Tebet, que é o que me consta, não é uma lulista, Ciro Gomes, muito pelo contrário, tem brigado bastante com o ex-presidente, e muitas dezenas, centenas de entidades empresariais. Aliás, foram 2 documentos, um deles, inclusive, produzido pela Fiesp, que, ao que me consta também, não é uma entidade que tenha lá uma estrela vermelha no peito, pelo menos historicamente não tem sido assim. A gente viu banqueiros, a gente viu estudantes, aliás, gente jovem, sim, estudantes, gente da Uni, gente de outras organizações estudantis, sindicatos, pessoas comuns, sem qualquer tipo de vinculação,
remanescentes, inclusive sobreviventes daquela carta de 45 anos atrás, talvez essa parte mais idosa do evento, mas a gente vê que também é uma carta que já atingiu aí quase 1 milhão de assinaturas, sem ter tido nenhum porta-voz em televisão para falar, vai lá, vamos assinar. Oi. Mas se você pudesse fazer uma crítica política a esse ato de hoje, qual seria? Uma só. Uma crítica política? Uma crítica, algo que não deu certo. Eu não faria uma crítica política, não, Paulo. Eu faria mais seria mais uma manifestação de lamentação, porque é uma pena que o Brasil, depois de 37 anos de vida democrática, o Brasil tenha que dar esse passo atrás. Ou seja, tenha que novamente acender a luz amarela para que todos fiquem alertas diante das ameaças golpistas que nos rondam. Serrão, o Piperno traz que houve representatividade nesses atos. Qual que é a sua avaliação? Saudações, meus amigos e amados haters. Estou aqui hoje do lado esquerdo do estúdio, então homenageando a esquerda, porque hoje, né, dia do advogado, 11 de agosto, dia do pendura. Então vamos pendurar a verdade para essa turma. Tinha lá essa manifestação de hoje. Primeira coisa, absolutamente legítima. Todo mundo tem direito a fazer a manifestação que quiser. Só não tem direito de encher o nosso saco e nem tentar enganar a opinião pública. Os dois textos que embasaram essa manifestação em defesa da democracia pecam pela defesa do que seria a própria democracia. No sentido mais simplório do termo, democracia é governo do povo, é o povo no poder. Vamos lá, temos democracia no Brasil? Não temos. Então não tem ameaça à democracia no Brasil, porque simplesmente nós não temos democracia por aqui. A democracia aqui no Brasil tem que ser construída e isso precisa de alguns pilares. O Estado de Direito tem alguns pilares e eu vou usar a letra L, que é pilares do Estado Democrático de Direito. Primeiro, a legalidade. Outro, pilar fundamental, a legitimidade. Porque se a lei não tiver legitimidade, o nazismo foi legal, o fascismo foi legal, o comunismo foi legal. Tudo dentro da lei, entendeu? Então precisa da legitimidade. E o terceiro aspecto fundamental para qualquer questão democrática é que esse governo do povo seja exercido efetivamente cumprindo o pressuposto básico do que é a democracia. O sufrágio universal, a participação direta do povo na tomada de decisões. Isso não acontece por aqui. E para que você tenha essa democracia, esse Estado de Direito, além da legalidade, da legitimidade, precisa do terceiro L, que é a liberdade. E aí, vamos para a grande questão hoje, que quem está lutando efetivamente pela liberdade no Brasil? É essa a pergunta que tem que ser feita a todo momento por cada um, porque muita gente, todo mundo gosta de se apregoar defensor da liberdade. Mas você realmente defende a liberdade? Esse que é o ponto. Quem está defendendo a liberdade é um legítimo, um legal defensor da liberdade? Essa pergunta tem que ser feita o tempo todo. Agora, esse ato de hoje falhou demais nos conceitos e ele pecou pela defesa da democracia. Foi um ato claramente político-partidário, tanto que estava lá presente o Fernando Haddad, fizeram imagens para a campanha eleitoral e teve a ausência muito sentida do ex-presidente e candidato Lula, que alegou aí um problema, um cansaço, um mal-estar e não esteve nessa manifestação de hoje, no que, aliás, ele teria feito muito bem. Mas a desculpa de saúde pegou mal, porque os petistas estavam lá nesse ato eleitoral em que Bolsonaro foi xingado, apupado e criticado. Constância, você havia me pedido, por favor. Não, pedi pelo seguinte, né? Vamos lá, eu vou ser muito claro aqui ao dizer o seguinte: eu não respeito nenhum signatário dessa cartinha patética, porque na melhor das hipóteses se trata de um completo alienado, ingênuo em relação ao que ele está contribuindo ali. E na pior das hipóteses, claro, é um cúmplice do ladrão que quer voltar à cena do crime, como diz o Alckmin, né? Agora, eu já achei tudo engraçado hoje, a cobertura da imprensa, o ar de solenidade, os tucanos, os banqueiros ricos, o Armínio, todo mundo falando em defesa da democracia, como se ela tivesse ameaçada e não pelo Supremo, né, mas pelo Bolsonaro e tudo. Mas mais engraçado ainda foi aqui o comentário do Piperno, e para isso eu não estava muito preparado.
Quer dizer, a união dos estudantes, agora a Uni virou realmente representante dos estudantes e não de um bando de comunista oportunista, né? Então, quer dizer, e quem está parado no tempo, 40 e poucos anos atrás, somos nós. Não a turma que acha que Uni, de novo, só porque tem estudante no nome, a Uni representa os estudantes, né? Então, a gente tem que achar graça. O denominador comum, não foi o Lula o único candidato que assinou, Simone Tebet, aquela que disse que votaria no Lula no segundo turno, né? O Ciro Gomes, que foi ministro do Lula. O denominador comum, Paulo, é todo mundo anti-bolsonarista histérico. Então, de novo, né, o que une essa turma toda, os 50 tons de vermelho, laranja e rosa, o tucanato, né, os tucanopetistas, o que une é isso. Eles não gostaram de uma democracia que agora tem povo. Eles não gostam agora que as redes sociais permitam debate livre. Eles querem censura. O que mais tem hoje é jornalista defendendo censura, né? Então, eles estão querendo voltar a uma democracia controlada, administrada, de gabinete, sem povo. A única coisa que não se vê nesses eventos é povo. Tem realmente muita gente rica, muito banqueiro, marionete do Soros, isso tem. O que não tem é povo. A Bárbara Gância que disse e lamentando. Agora, eu quero chamar a atenção aqui, Paulo, para o comentário do Alexandre de Moraes, porque ele vai presidir já o TSE. E ele diz, no histórico 11 de agosto, a Faculdade de Direito da USP foi palco de importantes atos em defesa do Estado de Direito e das instituições. Não, isso é tirania da visão, isso é monopólio das virtudes. Vamos debater os meios. Não falar que defende democracia e ponto, né? O Lula defende democracia, ninguém acredita nisso, ninguém sério. O cara defende Nicarágua, Cuba, Venezuela, mensalão, né? Que usurpou a representatividade do povo. Reforçando o orgulho na solidez e fortaleza da democracia e nosso sistema eleitoral. Quer dizer, agora virou cláusula pétrea. Você não pode mais desconfiar do sistema centralizado e opaco que até ontem Simone Tebet, Rodrigo Maia, Requião, Ciro Gomes e Lula desconfiavam. Agora é crime de lesa pátria, né? Aí responde a advogada Flávia Ferronato. No histórico dia 7 de setembro, a Avenida Paulista foi palco de importantes atos em defesa das liberdades, do devido processo legal e da cobrança de respeito às prerrogativas de advogados, que estão sem acesso à íntegra dos autos até hoje, né, do inquérito de fake news, reforçando que sem liberdade e respeito às leis, não há democracia. No 7 de setembro, tinha povo, como vai ter de novo agora. Aí o que essa turma da bolha diz, esse clubinho, que aquilo ali é um ato golpista. Então, Paulo, a coisa nunca teve tão clara. De um lado, uma elite arrogante e autoritária que defende Cuba. Do outro, o povo brasileiro. Cris, só antes de você, deixa eu colocar o resultado parcial da nossa enquete, que está aberta no portal da Jovem Pan News para vocês irem lá no site da PAN, votar, participar. Vamos dar uma olhadinha. Afinal de contas, o tema hoje é democracia. Ela está em risco no Brasil. 59,2% daqueles que foram lá no site da PAN votaram e disseram que não, que ela não está em risco, e 40,7% respondeu que sim. Vamos pela ordem aqui. Cris, em seguida o Piper. Queria aproveitar e comentar a pesquisa já, então. Eu acho que talvez as pessoas não estejam muito atentas ao que exatamente está acontecendo no Brasil. Ô, Cris, você vai falar da pesquisa aqui no estado de São Paulo? É a nossa próxima pauta, só para a gente fechar. Não, essa pesquisa dessa nossa enquete aí, enquete. O que eu queria... Mas rapidinho, eu só queria relembrar o que eu já disse. A nossa democracia está sim em risco e é por isso que milhões foram para as ruas em 1º de maio do ano passado, em 1º de agosto do ano passado, em 7 de setembro do ano passado, em 1º de maio deste ano e vão de novo em 7 de setembro desse ano, não só pela data festiva dos 200 anos do bicentenário, mas também para exigir respeito à nossa Constituição, que não vem sendo respeitada por quem mais deveria, ministros do STF, para exigir respeito às nossas liberdades, cláusulas pétreas da Constituição, que não foram respeitadas na pandemia por vários governantezinhos aí de níveis inferiores, apoiados por esses tiranos da toga, e também respeito ao nosso direito de questionar o que quer que seja. Afinal de contas, liberdade de expressão é uma das garantias constitucionais. E em homenagem, eu levantei a mão mesmo porque eu queria, em homenagem aos advogados, aos bons advogados, aos verdadeiros juristas, aqueles que realmente juram defender a população e pensam no coletivo e não só no próprio umbigo, relembrar a famosíssima frase de Rui Barbosa: a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário, contra ela não há a quem recorrer.
Era esse meu comentário. Perfeito. Essa nossa só um minuto, enquete ficou Constância. ambígua assim, Paulo, porque eu responderia que a democracia está em perigo, mas não vem de Bolsonaro a ameaça, vem do Supremo. Mas aí todo elite. mundo responde aquilo que bem entender. A pergunta está aí, obviamente a gente pode ter outras interpretações, mas a pergunta é essa. Piperno, por favor. É porque talvez o Constantino tenha saudade do voto de legenda, que era uma prática no governo militar. O Serrão lembra do voto de legenda. Agora, eu queria dizer só para você o seguinte, que eu fico imaginando, né, o apoio da Fiesp, de entidades do agro que estavam lá, por exemplo, da Febraban, Não é a Fiesp como toda, Cuba. 14% da Fiesp. Isso, como 14%. Isso, o presidente é o filho do ex-vice do Lula. Então, o outro presidente não é a era Fiesp e o outro é o outro assim como você não fala em nome da o minha. outro presidente era Peraí, só um minuto. Se afinal de contas eles querem de extrema direita é isso aí, quer Senão fica caçar difícil de entender. Porque eles Peraí, não foram criados num ambiente democrático, Por favor. até porque a defesa, por exemplo, né, de gente da extrema-direita, inclusive alguns em poder por aí e tal, de ditaduras, de AI-5, de golpe militar, do Chile, né? Enfim, Pinochet, aquela coisa toda, AI-5. E aí essa turma se enche de brios para dizer que vai defender liberdade, que tem credenciais democráticas. Aí chega o poder, usa a Lei de Segurança Nacional, ameaça a cassação da TV Globo. E, aliás, hoje, por exemplo, eu não ouvi nenhum comentário crítico a respeito da suspensão de vídeos do portal 247 lá no YouTube. Também não vi nenhuma crítica a respeito de vídeos com declarações do ex-presidente Lula chamando Bolsonaro de genocidas, que foram, inclusive, retirados das redes sociais. Não, aliás, nem concordo com tudo que está lá, com todos esses conteúdos, mas eu imaginei que houvesse uma questão de princípios. Mas como também a gente já aprendeu aqui, são princípios geralmente muito seletivos. Vamos lá, Constantino. Então o Piperno vai queimar a língua. Minha coluna que vai sair amanhã, hoje à noite. Vai sair. Pois é, não saiu. Espera aí, Piperno. Está escrito, meus patronos já receberam desde tarde. Perfeito. Chama-se Pau que dá em Chico, o título. E mostra exatamente isso, que essa esquerda, Leonardo Atush e companhia, seus coleguinhas, né? Eles estão revoltados com a censura agora, que eles nunca condenaram quando apontava para o outro lado. E que nós chamávamos atenção que ia se voltar contra todo mundo se você desse esse poder arbitrário. Então, sim, por base em princípios, eu digo que não tem que censurar o do Brasil 171, sei lá, 249, não sei, não tem que censurar, mesmo que eles falem as besteiras que eles costumam falar. Agora, ele vira e fala assim, poxa, estão me censurando com base em discurso de ódio, mas eu combato o discurso de ódio, porque eles acham que o ódio do bem está valendo, que você também pensa assim. Não. Então você menciona a Lei de Segurança Nacional, mas você que não segue princípios, nunca condenou o Alexandre de Moraes usar esse mecanismo para perseguir bolsonaristas. Nós condenamos em qualquer situação, porque era o entulho da ditadura. Mas segundo a própria imprensa. Condena em qualquer situação. Qual foi a condenação que você fez do uso da Lei de Segurança Nacional? O AI-5 e Pinochet está falando em democracia. E você acabou de passar batido pelo fato de que essa cartinha patética conta com a assinatura do Lula, que em entrevista recente considerou Fidel Castro o maior cidadão das Américas na história. Primeiro que ele nunca chamou o Fidel Castro de democrata. Chamou o Fidel Castro de grande líder. Pergunta, Fidel Castro era ditador? Eu nunca vi, por exemplo, você defender o Felipe Neto. Oi? Fidel Castro era um ditador? Muito. Então, eu sempre te falei isso aqui 1 milhão de vezes. O Lula sempre defendeu ele a vida inteira. Então como é que o Lula está nessa cartinha? E você acha normal? Não, eu não acho normal a defesa de um ditador. Mas se ele quiser assinar qualquer documento em defesa da democracia, porque aqui no Brasil, pelo menos, ele sempre apoiou. Você acabou de dizer que um cara que defendeu o Pinochet nunca pode falar que defende liberdade. E agora você acha que um cara que defendeu a vida inteira Fidel Castro pode falar em nome da democracia? Eu quero dizer para você o seguinte, alguém que defende as ditaduras, alguém que defende as ditaduras a granel aí. Confuso. Não está confuso não, de jeito nenhum. Chama o VAR então, Serrão, está Vamos chamar o VAR. Vamos chamar o VAR, porque a democracia no Brasil não existe, insisto nisso. Aqui nós temos cleptocracia que opera plenamente
e quase uma perigosa juristocracia que tem que ser rebalanceada. O equilíbrio institucional no Brasil tem que ser restabelecido nessa eleição. Isso é uma demanda urgentíssima, o eleitorado tem que se ligar nisso, ou então isso aqui não vai ficar bem. Vai acabar mal a nossa história imediata. Então a democracia é um processo a construir. No Brasil, nós temos que levar isso muito a sério e o princípio da construção, insisto, é o 3L. É a legalidade, a legitimidade e a liberdade. E essa liberdade, ela tem que ser exercida com muita responsabilidade. Por isso que é abominável quando jornalistas vêm defender qualquer tipo de censura. Quando a censura ocorre com eles, aí a pimenta no olho do jornalista arde. Mas enquanto não arde, aí ele prega, aceita a censura para o outro lado ideológico. A questão aí não é mais ideológica, não é ficar levantando a bandeira da esquerda, que isso é postura ideológica. A gente tem que voltar a fazer política de verdade. O Brasil precisa de diálogo sério, de racionalidade para a gente implantar aqui o país que precisamos. Na economia, estamos com tudo para dar um grande salto econômico. Mas se a gente deixar a política medíocre do jeito que está, o salto, a possibilidade de salto econômico vai ser detonada e a galinha vai bater asa e não vai conseguir voar de novo. Olha só, deixa eu colocar mais uma vez o nosso resultado parcial aqui da enquete, que já passou de 2.000 pessoas votando, é isso, meu querido Eduardo Novak? 2.385 pessoas foram lá no site da PAN, votaram, participaram, e hoje a pergunta está pegando fogo aqui. Vai lá, vota. O resultado até agora é justamente 52,1 a 47,8. E a pergunta se você acha que a democracia está em risco no Brasil. Corre lá, vota no site da Jovem Pan. A gente vai atualizando aqui o resultado parcial. Cris, você tem mais algum complemento aí nessa questão da carta? Na verdade, eu estava aqui acessando algumas informações do Twitter para achar os vários posts curiosos que a gente viu hoje, para dizer o mínimo. O Flávio Gordon, que é colunista da Gazeta do Povo, escreveu lá: "Bom dia, democracia, sua linda. 11 de agosto, venha defender a democracia conosco." E colocou uma coletânea de fotos do Lula com vários ditadores, com pessoal lá da Arábia Saudita, com Maduro, enfim. Tá faltando, inclusive, o Fidel Castro, que a gente estava citando aqui, não coube na foto, eram tantos que não coube. É gente que aplaude ditador, que mandou dinheiro do Brasil para as ditaduras amigas, aliás, que nós estamos pagando até hoje porque deram um calote no Brasil, e tá tudo bem. Aí vai lá, assina a cartinha de democracia, se diz democrata, com um monte de artista aí com saudades das bolsas Rouanet, e acha que isso é defender democracia. Pensa que nós somos bobos. É por isso, eu acho, Paulo, que o Rodrigo estava fazendo uma observação em relação à nossa enquete. Talvez quem ainda for responder, atente para isso. Não a gente não está perguntando se você é a favor ou contra essa cartinha ridícula pela democracia. É se você concorda que a nossa democracia está, sim, em risco, mas por conta dos absurdos que vêm sendo feitos no judiciário, pela censura, perseguição, pelas prisões ilegais. Vocês estão trazendo uma questão mais, obviamente, opinativa para isso. A pergunta ela é muito simples. E aí as pessoas que estão indo no site da Jovem Pan... Mas ambígua. Sim, mas Constantino, vota quem quiser e como quiser. Não há problema em relação a isso. Vocês estão se apegando em pormenores. O melhor resumo de todos disso, para mim, foi o do Nicolas Ferreira, o vereador. Resumindo a tal carta pela democracia: os bancos querem o fim do PIX, os sindicatos à volta do imposto sindical, os artistas à volta da Lei Rouanet e os idiotas à volta do ladrão. Agora, Piperno, quem foi corajoso foi o deputado Coronel Tadeu, né? A gente traz aqui algumas observações a respeito desse ato, porque eu não sei se todos que estão nos acompanhando aqui ficaram sabendo dessa, mas ele foi com a camiseta do Bolsonaro no evento. Mas o ato não é um ato... Impressionante a coragem. Mas o ato não é um ato em defesa de candidatura alguma. Aliás, hoje tem uma entrevista do ministro Marco Aurélio Mello, signatário da carta, que está declarando o voto ao Bolsonaro. Quer dizer, quem foi que... Então essa é uma narrativa que a extrema-direita inventa para tentar, inclusive, murchar um evento que é muito importante em um momento muito delicado. Aí só uma coisa, só em relação aos cumprimentos, aos abraços a ditadores, de fato o presidente Lula tem um histórico
pouco defensável em relação a isso, principalmente nos momentos em que ele foi chefe de Estado. Não, agora, não, o atual que vai lá, chama Mohammed bin Salman de irmão, né? Putin é um homem da paz, abraça ditadores a granel por aí. Esse também fica muito difícil defender. Meu Deus, não dá para comparar. Não dá mesmo. Dinheiro pros ditadores. Mas não dá mesmo. Até Como porque ele tem um... Nicarágua, Cuba e Venezuela até porque hoje. tem um que tem como ídolo um torturador. Né? O Lula defende Nicarágua até hoje. Tem um que tem como ídolo um torturador. Agora, é tão patético isso. É muito ridículo isso. Olha só, gente que o jornal Jovem Pan entrevistou um procurador aí, signatário original dessa cartinha. Você precisava ver, o cara não conseguia conter a militância, era pior que o Piperno, em que pese uma fala mansa. Ele falou assim, não, é uma carta impessoal. E logo depois, Bolsonaro, uma ameaça. Não, porque as críticas à urna e não sei o quê, os caras não conseguem esconder, Piperno. Vocês não conseguem esconder. Esse Marco Aurélio Melo, acabei de citar, e agora o Coronel Tadeu. Ou seja, gente que vota no Bolsonaro, que está lá também, porque é um movimento Muito livre. Bem. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5h30. Vamos continuar a nossa discussão aqui a respeito dessa carta, porque está repercutindo bastante em toda a imprensa, e eu quero entender um pouco, Piperno, da tua avaliação, justamente do ponto de vista simbólico, porque essa carta, ela surgiu com o intuito de agregar forças diferentes, distintas, aliás, não apenas a Carta pela Democracia, mas também a Carta pela Fiesp. E eu acho que em política tem um ponto importante da gente discutir, que é o simbolismo, a imagem que por muitas vezes fica. Eu acompanhei hoje de manhã a leitura, inclusive da Carta da Fiesp, e o orador estava lendo a carta ao lado do deputado Paulo Teixeira, do PT, e de um militante de um sindicato com um boné, inclusive. Você não acha que eles pecaram nessa questão, até uma questão estética, se você está propondo justamente que seja algo que unifique as pessoas, como é que você vai trazer esse tipo de imagem? Ou seja, somente pessoas que pensam iguais? Eles foram sinceros, né? O que vocês acharam Talvez disso? o sindicalista que você tenha visto fosse aí o Canindé Pegado. Né? Também um veterano, dirigente sindical, está lá na Fiesp, até porque é um documento, sim, que pretende unir capital e trabalho. Mas se o documento justamente busca essa reunião, não deveriam ter pessoas um pouco mais diversas ali, com pensamentos distintos? Paulo, foram 2 documentos. A Fiesp era, sim, um documento que acabou atraindo grupos mais ligados a diversos setores da economia e também de trabalhadores. O outro foi mais amplo, com vários segmentos da sociedade civil. Serrão, para a gente fechar. Aliás, com mais de 2.000 militares entre os signatários também. Vamos lá. Os 2 textos, um é primo do outro. Todos pecam pelo conceito correto do que seria democracia. Foram peças explícitas de campanha eleitoral e isso é lamentável. Direito à manifestação, livre manifestação, todo mundo tem. Só não pode encher o saco e nem querer enganar os outros. E eles tentaram enganar os outros. Então são 2 peças que, no conteúdo, são um extremo estelionato político e um desrespeito à democracia e a quem luta para que o Brasil seja uma nação democrática. Isso é vergonhoso, lamentável, nota -13 para esses 2 manifestos. Muito bem. Cris, eu vi que você me pediu, só coloca aí na tela de novo, Edu, para a gente acompanhar aqui, estimular as pessoas a irem lá no portal da Jovem Pan News votar, porque está literalmente bombando a nossa enquete, já passou das 3.400 pessoas que foram lá no site da PAN votar, e o resultado apertadíssimo, praticamente empatado, 50,7 a 49,2, questionando a vocês se vocês acreditam que a democracia hoje no país está em risco no Brasil por inúmeros fatores, dependendo da compreensão. Certo, Cristina Grêmio, por favor. Eu continuo achando que a gente precisa esclarecer que a gente não está perguntando se aquela democracia desses pseudo-democratas da cartinha está em risco. A gente está perguntando se você está enxergando a ditadura da toga que nós estamos vivendo. Não é isso que nós estamos perguntando, Cris. Isso é a sua pergunta, da sua cabeça. Respondendo com essa confusão, Paulo. É por isso que eu estou trazendo de novo. Mas isso é a pergunta que você está formulando da sua opinião. Nós aqui estamos trazendo uma pergunta em que as pessoas podem interpretar como elas quiserem.
Tá, ok. Deixa eu trazer um outro elemento, porque a imprensa desonesta transmitiu hoje como se fosse final de Copa do Mundo, transmissão ao vivo, narração, faltou chamar tradutor simultâneo para narrar para outras línguas ali, como se tivessem 200 milhões de brasileiros naquele pátio da USP, e atenção, vamos lá, os maiores artistas, os grandes banqueiros, os influenciadores digitais, vamos lá, uma torcida louca. E esqueceu que tem uma Carta pela Liberdade com um número maior de assinaturas, embora tenha sido lançada depois. E esse texto da Carta pela Liberdade alerta para a real ditadura, os reais riscos à democracia que nós estamos vivendo. E aí eu queria ler um trechinho aqui. Testemunhamos a instauração de inquéritos ilegais e inconstitucionais com o simples objetivo de criminalizar a opinião contrária pelo órgão que deveria zelar pelos direitos fundamentais da população, abolindo nossas liberdades individuais e garantias constitucionais e fundamentais. Há em nosso país a gravíssima tentativa de consolidação da ditadura do pensamento único, que vem impondo a censura e desmonetização dos meios de comunicação independentes e de perfis de redes sociais de brasileiros. Foi uma carta escrita também por advogados, pelos advogados de direita, porque infelizmente hoje há cisão em todos os órgãos públicos e também nos particulares. Há professores pela liberdade, Ministério Público pró-liberdade, advogados de direita que não aceitam o sequestro da OAB por uma ala da esquerda, e esses fizeram uma carta que mostra como a democracia está sim em risco. Então está aqui lida a verdadeira Carta pela Democracia no Brasil.